Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui do álbum de estreia de uma figuraça aí da música psicodélica britânica, que é o John Charles Edward Alder, muito mais conhecido pelo apelido de Twink. O Twink, ele começou ainda na cidade dele, que é Colchester, lá na Inglaterra, com uma banda chamada The Fairies. Ele tem uma fixação por fadas, a gente já vai ver isso daqui a pouco. Que The Fairies seria as fadas em inglês. E depois ele acabou parando no The In Crowd, que era um grupo bem mod, com uma temática bem mod. E o The In Crowd acabou se tornando o Tomorrow, um dos expoentes da psicodelia britânica, cujo álbum, o único álbum deles cheio, eu já tratei aqui no canal. E depois o Twink, depois com o fim do Tomorrow, o Twink passa a ser o baterista do Pretty Things, com o qual ele grava o lendário SF Sorrow, que eu também já falei aqui no canal sobre esse álbum. E também os dois, se não me engano, o segundo e terceiro álbum do Electric Banana, que era o Pretty Things disfarçado, que eu também já falei sobre o Electric Banana aqui. E depois que ele saiu do Pretty Things, aí sim, ele lança em 1970 o álbum de estreia solo dele, Think Pink é o nome desse álbum, que ele acredito que era namorada ou esposa dele, que tinha apelido de Silver, junto aqui com ele. Então essa aqui é uma edição em Digipack, bem... não é das mais pomposas, mas cumpre bem o papel dela. Então o que a gente tem aqui? Aqui nesse álbum, foi gravado em 69, mas porém lançado no início de 1970, o Twink reúne aqui uma verdadeira confraria de pirados. Ele traz aqui o pessoal que trabalhou com ele no Pretty Things, que é o caso do John Povey, que era tecladista, e o Wally Waller, também que era baixista, mas aqui ele toca piano em algumas faixas. Também ele trouxe o Junior Wood, lá do Tomorrow, e também ele, entre o Tomorrow entre a saída dele do Tomorrow e a entrada dele no Pretty Things, o Twink e o Junior Wood lançaram um projeto paralelo, um projeto alternativo chamado The Aquarian Age, que só rendeu um álbum, um single, que é 10,000 Words in a Cardboard Box no lado A, e Good Wizard Meets Naughty Wizard no lado B. Eu já falei sobre essas canções lá no vídeo do Tomorrow também. E também a gente tem aqui um pessoal que é do Deviants, como o Mick Farren, o vocalista, que é o produtor do disco, inclusive, e o guitarrista Paul Rudolph, que aqui dá uma verdadeira aula aqui de como tocar guitarra nesse álbum aqui em algumas faixas. Então é um álbum que consiste de 10 faixas e é acid folk na veia. Então para quem espera alguma seriedade ou algo assim, não conte muito com isso não. Aqui você tem momentos bem, para alguns, constrangedores até, como a gente vai ver. Mas para quem está na vibe ali, é interessante. Isso já começa na faixa de abertura, que é The Coming of the One. Aqui nessa faixa de abertura a gente tem toda uma base instrumental orientalista, com cítara, com tabla, mas com berros aqui do Twink principalmente, que recita um texto meio apocalíptico aqui, por isso o nome The Coming of the One, ou seja, a chegada dele, daquele, que seria mais ou menos o apocalipse chegando mesmo. Então uma faixa, uma pegada bem orientalista, como tem outra também aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois a segunda canção, ela é uma regravação, uma releitura do lado A do Aquarian Age, que é 10,000 Words in a Cardboard Box. Eu particularmente prefiro a versão do Aquarian Age, porque aqui eles suprimiram boa parte da letra, que é altamente surrealista. Aqui a letra eles limaram, acho que metade dela mais ou menos, mas ela ganha pelo menos em
instrumental. Aqui o Paul Rudolph esmerilha na guitarra simplesmente. Aqui é nota 1000 a guitarra do Paul Rudolph aqui nessa versão, nessa releitura de 10,000 Words in a Cardboard Box. Depois temos a terceira faixa, é outra que tem, como falei, uma pegada orientalista, que é Dawn of Magic. Magic aqui com J. E, na verdade, a gente tem aqui como eu falei também, alguma coisa meio um cânticos indianos, instrumentação indiana, aqui um pique para George Harrison, nenhum botar defeito. Essa música é bem curtinha, quase com uma vinheta que desemboca numa das melhores do disco para mim, que é Tiptoe on the Highest Hill. Aqui sim, aqui essa música é uma balada de acid folk incrível, com uma letra também meio críptica aqui, meio fatalista. Mas temos um verdadeiro, e depois o Paul Rudolph também no final da música manda ver muito bem, uma guitarra bem envenenada dele aqui. Depois vem Fluid, que não é exatamente um instrumental, você tem vocais, mas não é cantada. É uma canção aqui que os vocais ficam a cargo do Twink e da Silver, que era o esposo, namorada dele na época. E tem uma forte carga sexual aqui nessa música. Ela guarda um certo parentesco com Erotica, lá da banda galesa Man, cujo álbum estreia, que é o Revelation, tem essa Erotica. Eu já falei sobre esse Revelation aqui no canal também. Depois dessa canção é Mexican Grass War, que é uma zona, é uma bagunça aqui. Aí você tem bastante percussão nessa música aqui. E como o próprio nome, o título diz também, é a Guerra da Erva Mexicana. Imagine qual erva que não era aquela. Então essa é uma daquelas canções também, para quem não está no clima, vai achar sem sentido nenhum. Mas ela é divertida, eu gosto dela. Depois, a sétima canção é Rock and Roll the Joint, que é um blues de 12 compassos, mais turbinado aqui, com vários efeitos. E também não é uma das músicas mais longas. Daí vem a segunda grande canção para mim, que é Suicide. Uma balada de acid folk também maravilhosa, com uma letra bem pessimista também. Aqui falando sobre um suicídio, que se passa na cabeça de um suicida momentos antes dele cometer tal ato. A penúltima canção aqui sim, não dá para defender. É uma perda, é um desperdício de fita de gravação. Three Little Piggies. Aqui eles devem ter se divertido muito, eles devem estar tudo altamente chapados aqui quando gravaram essa canção. Mas ficou ridículo, sinceramente. Essa é uma composição em parceria do Twink com o Steve Peregrine Took, que tinha acabado de ser demitido do Tyrannosaurus Rex pelo Mark Bolan. E estava ali por perto também, era um amigo do Twink e resolveu participar também. É outro que participa aqui, mais um daquela confraria de piratas que eu falei. O Steve Peregrine Took, creio que seja uma das figuras mais lesadas do rock. E isso fica claro nessa Three Little Pigs, que chega a ser até constrangedora de tão ruim que é. Que é o pessoal imitando porquinho aqui e cantando uma musiquinha bem infantil. A última canção, que também é uma parceria do Twink com o Steve Peregrine Took, já é bem melhor. Não é uma maravilha, mas é bem melhor que a Three Little Pigs, que é The Sparrow is a Sign, que tem um bom trabalho de guitarra. Eu gosto muito do trabalho de guitarra aqui dessa canção. E aqui o único vocal que não é principal, que não é do Twink, aqui é o Steve Peregrine Took, que faz vocal principal. E com isso encerramos aqui o álbum. E aqui nesse álbum aqui, no encarte mesmo, ele já trata aqui já menciona o nome de uma banda que nem viria a existir no ano seguinte, que é o Pink Fairies, do qual o Twink participa do primeiro disco. O primeiro disco do Pink Fairies tem a participação do Twink. Então, esse aqui a gente pode dizer que o Think Pink, ele é também, de certa forma, um embrião do Pink Fairies, uma banda aí que lançou 3 discos na década de 70. Interessantes, apesar de não serem assim nenhuma obra-prima, mas são interessantes de se ouvir.
Certamente tratarei deles futuramente aqui no canal. Mas então um dos álbuns mais emblemáticos daquela psicodelia mais lesada britânica é esse aqui, Think Pink, de 1970, do Twink. O Twink depois ele ficou um bom tempo sem lançar nada em carreira solo. Ele lançou, se não me engano, um EP em 78, depois alguns singles na década de 80, depois só em 89 que ele foi lançar o álbum cheio. Ele ajudou o Plastic Land também em 88 com um EP ao vivo chamado Need a Fairy Godmother, daí de novo a fada aí, Fairy Godmother seria fada madrinha. E também ele participou de uma canção do Plastic Land que entrou numa coletânea também, que é Iris of the Waterfall. E recentemente ele se converteu ao islamismo, mudou o nome dele para Mohammed Abdullah, mas continua lançando discos regularmente a partir aí nos últimos 15 anos mais ou menos, tem lançado discos de maneira mais regular. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!